paz do Senhor. Amém. Irmãos, graça nós damos ao nosso Deus mais um domingo. Mais um domingo, né? Amém. E hoje a gente está na lição 10. Eu ainda falei, eu vou dar aula. Não, e eu estava lá em casa, eu sabia, né, que era eu, estudei e tal. Aí eu falei, gente, essa aula aqui tinha que ser outra de matemática. Ainda pensei nisso. Mas glória a Deus. Lição 10. A gente está estudando, nós estamos vindo, né, estudando o livro de Ezequiel. E hoje a gente vai estudar um texto, irmãos, bastante falado, conhecido, né? Que é o Vale dos Ossos Secos. Então a gente vai estar falando sobre essa profecia um pouco mais, uma aula histórica também, né, que ela fala bastante assim, né, da restauração. A restauração nacional e espiritual de Israel. Né? Na semana passada nós estudamos, né, falamos do presbítero Israel, deu uma aula sobre o dia do juízo. A gente vai ler sobre Ezequiel 37, na lição 10, que a gente vai estar falando. Vamos começar pela introdução. A introdução diz assim: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Introdução que eu acabei de ler aqui. É sobre o que nós vamos estudar, né? Sobre essa profecia que Ezequiel teve, lá no capítulo 37, aonde ele foi levado, onde nós lemos a leitura em classe, que foi aonde ele foi levado pelo Espírito do Senhor, a um vale, aonde os ossos estavam ali sequíssimos, e nós, né, já estudamos bastante, ouvimos sobre esta profecia. Aquilo ali era o Senhor estava mostrando a Ezequiel o que poderia acontecer, o que poderia acontecer à nação de Israel, porque a nação de Israel naquele momento estava como aqueles vales de ossos secos, sem carne, sem nervo e sem principalmente espírito, né? Então a gente vê assim, já nessa introdução aqui, o Senhor mostrando o que ele poderia fazer àquela nação, mesmo estando naquele estado. E aí a gente trazendo para a gente vê que o Senhor não há nada impossível. Se não houve o impossível para uma nação aonde a situação deles era uma situação onde não via nada de bom, não tinha nada de bom, não tinha como ele se mover e não tinha nem espírito. Se o Senhor podia mudar, imagina para a gente, né? Então a gente já começa a aprender que para o Senhor, irmãos, não há nada demasiadamente impossível, né? Às vezes a gente vê uma situação, vê algumas pessoas ou algumas situações que a gente fala, não tem mais saída, não tem mais jeito, isso daí já está morto, isso daí já era, já foi, já deu tudo que tinha que dar, só falta enterrar. Aí o Senhor hoje, ele já começa a nos trazer esperança, porque essa visão de Ezequiel é uma visão de esperança. E o Senhor já começa a nos trazer esperança. Não há nada demais que o Senhor não possa fazer. Amém? Amém. Então, a gente vai falar de uma restauração completa. E é uma restauração completa, irmão. O Senhor, ele não faz nada pela metade. Às vezes a gente pensa que ficou pela metade, porque nós somos limitados. Mas o Senhor, quando ele faz uma obra, ele faz a obra completa. Talvez se você pensar que a obra ficou completa, é porque você ainda não entendeu
os desígnios do Senhor. Porque para o Senhor ele não deixa nada incompleto. E ele, quando ele vai levar Ezequiel a essa visão, ele vai mostrar que a restauração é uma restauração completa. Política, ou seja, da nação e espiritual. Não seria só a parte espiritual, mas seria também a parte como nação. Bem? Vamos aqui para o primeiro tópico sobre o significado do vale de ossos secos. Os ossos secos, o profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão o Senhor me levou em espírito, né, se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão. Como já havia acontecido antes de Ezequiel, no primeiro livro de Ezequiel, a gente vai ver, né, que o Senhor leva ele também espírito a ter visões. E ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, e depois seguida pela restauração espiritual. Essa visão vai mostrar a restauração da nação, e depois seguida pela restauração espiritual. Irmão, voltando aqui nesse tempo, nesse coisa aqui, porque a gente aplica, né, a parte geográfica, histórica, né, mas a gente aplica a parte espiritual. E quando no início desse coisa aqui, ele começa a falar, o comentarista, que o Senhor, o profeta, ele não diz como exatamente Deus o levou ao vale. Mas é uma expressão, o Senhor me levou em espírito. Quer dizer, aqui a gente começa a ouvir também, o profeta, ele declara, né, que ele foi levado em espírito ao vale. Às vezes a gente está no vale e a gente não sabe como foi parar lá, né? Mas tem vale que a gente vai nos nossos próprios pés, amém? Tem coisas que a gente procura pelos nossos caminhos, né? O Senhor avisa, o Senhor fala, o Senhor mostra. Irmãos, o Senhor, ele é tão bom, tão lindo, que ele sempre vai nos alertar. Não vai por aí, ou então, alguma coisa, a luz do Espírito Santo vai iluminar dentro de nós. Mas a gente às vezes quer pagar para ver. Né? Nós somos assim, infelizmente, o ser humano, a humanidade. E aí, algum vale nós vamos com os nossos pés, mas tem vale que somos levados pelo Senhor para um propósito. E aqui nós vemos, Ezequiel, ele fala que ele foi levado em espírito ao vale. E o interessante é que quando você é levado ao vale pelo Senhor, você não vai sozinho, você vai com o Espírito, você vai em espírito. E Ezequiel foi em espírito, ele foi levado. Então, quando o vale é pelo Senhor, levado pelo Senhor, tem um propósito, tem um significado, como aqui Ezequiel, que era para ele mostrar que havia esperança àquela nação, que o Senhor poderia mudar a situação, mesmo eles estando sequíssimos, mesmo eles estando sem condições nenhuma para se ajuntar, onde estava tudo espalhado, onde estava osso de um lado, perna para o outro, né, aquela confusão toda. Interessante é que quando o Senhor nos leva a esses lugares onde a gente não vê mais, né, quem é quem, a gente não sabe quem é quem, porque o vale está tão já torrado, o sol, né, porque no vale, aquele sequíssimo sol, bateu mesmo naqueles ossos. A palavra vai dizer que foi levado em espírito. Então, no vale que você estiver, ou eu, né, entrarmos, o Senhor está conosco. O Espírito de Deus está conosco. E Ele vai nos dar esperança de mudar essa situação. E foi o que o Senhor fez com o profeta. Falou, pode esse vale aí, ó, mudar, pode voltar a ter carne? E o profeta diz o quê? O que ele falou?
deixa dar aula aí, tá? Então, a gente vê, né, nessa primeira parte aqui, a gente aprende. Não tem nada impossível ao Senhor que o Senhor não possa fazer. Verdade. Porque Deus, Ele é um Deus de milagre. Aos olhos humanos, não tem solução. Aos olhos do povo, de Israel, de Ezequiel, não tinha solução ao olhar aquela situação. Mas o Senhor pode todas as coisas. Quando mudou a nação, Ele muda a nossa situação. Amém? A gente está falando do mesmo Deus que levou o profeta Ezequiel a ele ter essa visão, que mostrou a ele que iria mudar a situação. Nós estamos falando do mesmo Deus. Ele não mudou. Ele hoje também, qualquer situação que nós tivermos, Ele muda. Amém? O tópico 2, o significado. Nos versículos 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são todos casa de Israel. Ou seja, aquela visão que Ezequiel estava vendo, ele estava falando que isso aqui, ó, é a casa de Israel. É a casa de Israel, a nação, como estão, como vocês estão. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Eles disseram, né? Os nossos ossos secaram. Expressão que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Vou ler até o final. O discurso não diz quantos oráculos foram entregues ao profeta, mas com base ao versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. E esses pensamentos podem ser confirmados. Isso significa que a dispersão já estava concluída. Ou seja, irmão, aqui a gente está explicando o significado da visão. O povo de Israel, eles já não tinham mais esperança. E qual era o sentimento deles? Pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Eles viram a situação no templo, né, na casa de Jerusalém, que estava todo destruído. Viram que eles já estavam, né, porque eles tinham, na verdade, se afastado de Deus. Eles estavam naquela situação porque tinham se afastado do Senhor. E qual era o sentimento que eles apresentavam? Não tem mais jeito, né? A nossa esperança pereceu. Fomos cortados, os nossos ossos secaram. Quer dizer, quando a pessoa chega a essa situação, quando você chega a esse tipo de pensamento e verbaliza, principalmente, é porque você realmente não vê mais saúde. A situação, para eles, não tinha mais solução. E a palavra do Senhor, eu estava procurando esse versículo, eu sei que é no Novo Testamento, que fala, né, que as três coisas que vão chegar ao final, que não pode faltar, é a esperança, o amor. Tem mais uma coisa, que a maior dela é o amor. Mas a esperança, ela vem no mesmo versículo. Estava procurando o versículo. Foi Paulo que mencionou esse versículo, né? Procura aí, por favor. Então, quando a pessoa chega a perder a esperança, o mundo, ele diz que a esperança é a última que morre, mas o Senhor fala que a esperança não morre. A esperança tem que ser viva. Tem um outro versículo que fala que a esperança, ela é viva, quer dizer, a esperança não morre. E eles estavam nessa situação. Fomos cortados, acabou. E Fé, esperança e amor. fé, esperança e o amor. Lembra isso que eu estou falando? Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13. É isso, 1 Coríntios 13, né? Agora a gente lembra onde está escrito. Então, irmãos,
é coisa que não pode faltar. E quando nos falta a esperança, a situação aos nossos olhos, e era o que estava acontecendo nesse povo aqui, nesse tempo. Era o significado dos atos, como estava o coração. Quando o Senhor leva Ezequiel e mostra, ó, vocês são sequíssimos, irmão, porque o que move a mudança de situação, a mudança de cenário, quando você tem esperança, quando você tem fé, é o que vai mudar a situação. Se você declara que não tem mais solução, que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Provérbios, né, fala que assim como tu imagina a tua alma, assim é. Então, se você fala não tem mais jeito, não vai ter mais jeito. Mas se você entrega a esperança, a fé naquela situação, você move o coração de Deus. Então, aquilo que estava sequíssimo, ele volta a ter carne, volta a ter nervo, volta a ter vida. Então, o povo de Israel, eles estavam nessa situação, não tem mais jeito. A nação está destruída, espiritualmente, e espiritualmente, tanto espiritualmente ruim, aí está ruim mesmo. Né? Porque, gente, a situação ao nosso redor, pode estar, a casa está devastada, você não ter como alcançar algo que você tanto quer, mas se você tiver o teu espírito fortalecido em Cristo, você muda aquilo ali. Porque é o que muda a situação. Então, a gente vê esses pensamentos, né, que estava, o povo tinha esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Nós estamos cortados, não tem mais esperança. A nossa esperança ela já morreu, ela já pereceu. Amém? Alguém tem alguma coisa a acrescentar nessa parte aqui? Bom, pastora, é interessante a forma que Deus nunca vai mostrar uma coisa linda se a nossa realidade é feia. Isso é fato. Deus chega para Jeremias e manda Jeremias enterrar um cinto, não foi isso? Um cinto. Sim. Ele, depois de muitos dias, ele volta lá e o cinto está o quê? Está podre. Depois Deus chega para o próprio Jeremias e fala, ó, vamos, desce a casa do olheiro, também em espírito. Ele vai lá, desce. Ele mostra que o vaso quebrou. E Deus agora, quando mostra a Ezequiel que os ossos estão sequíssimos, ele não deixa de mostrar a realidade. Em nenhum momento. Olha, a realidade de vocês é essa aí. Agora, se houver arrependimento, se o povo começar, que é a mesma profecia que tem lá atrás. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo, tudo isso serve para nós hoje, se aplica à nossa vida. Olha, a minha realidade é essa. Sim. Eu tive recentemente estudando sobre, alguém vai falar sobre Jabes na Bíblia? Sim, né? Todos nós. Você vê que ele nasce já com uma, vamos dizer assim, uma palavra de maldição, com dores. Ele chega e só reconhece. Ele fala assim, esse sou eu. Tem palavra de maldição desde o nascimento. Está tudo dizendo que vai dar errado. Agora, se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar as minhas fronteiras, ou seja, o conhecimento, a sabedoria, eu vou me entregar totalmente. E você vê, primeiro ele teve que entender quem ele era, o que foi feito. Ele teve a palavra de maldição no nascimento. A culpa é dele por aquilo ali? Não. A criança ela chora quando nasce. E muitas das vezes a vida vai nos dar situações assim. É culpa de Deus que aconteceu? Não. A vida acontece. Mas se a gente se humilhar perante o Senhor, falar, Senhor, esse sou eu, Maico, esse sou eu, Gilmar, tenho meus problemas, tenho as minhas situações, mas o Senhor pode, se for da tua vontade. O Senhor consegue, se for. Não tem como. Eu acredito que Deus ele é movido pelo nosso íntimo. Ele vê, ele fala assim, não, ele está sendo sincero. Quando há sinceridade de você chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu não tenho mais força, eu já não consigo mais. Você vê que a Ana, ela já não chorava mais, ela só ia lá por sinceridade. Essa sou eu não tenho mais força, não tenho mais capacidade. Até porque a gente não tem nada disso mesmo, se não for o Senhor dando. Verdade. Então aqui o retrato do povo, primeiro, eu estava lendo aqui o auxílio teológico, diz que depois dessa queda, nunca mais o povo voltou a estar em desobediência.
Você pode ver que Jesus veio e mesmo assim eles não aceitaram Jesus. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa do tombo que eles levaram. E muitas das vezes, irmão, a gente não aprende com os tombos. É importante que a gente venha aprender com os tropeços, com os erros, porque Israel, não estou dizendo que foi um lado positivo, né? Porque eles não aceitaram a Cristo. Tanto que qual foi a principal alegação deles aqui, pastor? Eles falaram, olha, nós fomos cortados. E aí a Bíblia me dizer que nós fomos enxertados, nós aqui, o povo. Por quê? Porque nós acreditamos naquilo que eles não acreditaram. Bem-aventurados que viram. Bem-aventurados. Então, assim, eu acredito que tudo isso aqui foi uma grande lição para eles. Primeiro, eles sentiram na pele o que o pecado faz, o que a desobediência traz. E não sei se vocês já passaram por isso, ou já viram alguém passando. Cara, como é difícil você ver alguém cair por causa da obediência, ela não tem mais como levantar. Você leva a palavra para aquela pessoa, você ajuda, você ora, mas ela já não tem mais força. Verdade. Isso é muito propício, né, para os dias atuais e os dias de hoje. Os dias atuais porque a gente, quem é que não tem um motivo de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Né? E hoje você também é Santa Ceia. É um dia onde a gente fica mais sensível, né, a nossas condições. Porque nós não temos condições nenhuma de chegar, de se sentar na mesa do Senhor, de pensar, porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas quando nós chegamos e nos arrependemos diante do Senhor, do nosso estado, o Senhor vem e nos restaura. E o que o presbítero Marco está falando a respeito de pessoas, né, que às vezes cai e não tem força para se levantar, isso é muito triste, isso é muito ruim, né? Porque realmente é só o Senhor, só o Espírito Santo, para segurar e levantar, porque você vai, você fala, você mostra, você ora, você vai com uma palavra, mas a pessoa se sente, está tão ali dentro do pecado dela, que ela acha que não tem mais jeito, que não adianta mais, né? E fica difícil para aquela pessoa. Mas o Senhor, Ele tem esperança. Como Ele tinha esperança, o povo de Israel tem esperança até o dia de hoje na nossa vida, na nossa nação. O Senhor, Ele tem esperança do homem se converter, do homem mudar. A gente olha, né, com nossos olhos, fala, isso aí não tem mais jeito. Mas o Senhor vai lá e fala, tem sim, tem sim. Se ele se arrepender, se ele se voltar, se ele descer, tem jeito. O Senhor, Ele sempre, né, espera que o homem se convirta. E assim Ele, mesmo mostrando a situação do povo de Israel, falou, olha, mas se vocês se arrependerem, a gente pode mudar isso aí, mudou. Amém? Amém? Amém. Queria que os irmãos tivessem ido para Israel, tudo assim. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Está escrito lá em Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, na diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, prometeu trazê-los de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos na visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora, ou seja, na dispersão. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida espiritual. Oséias 6:1 diz, né, que o mesmo Deus que faz a ferida, Ele mesmo as ligará. E o mesmo Deus que advertiu o povo ainda no tempo de Moisés, na dispensação, quando eles se separaram, em caso de desobediência, prometeu trazê-los de volta. A gente vê aqui o amor de Deus nessa nação. Eles se dispersaram por causa
deles, por causa da desobediência, por causa do, né, a gente vê ali, mais para frente a gente vê aqui, fala sobre o reino de Judá. Judá era um povo só, mas o povo de Israel era um povo só. Porém, depois da morte, né, do rei Saul, eles se dividiram. Então, morte de Salomão. Saul, Davi, Salomão. Morte de Salomão. Aí depois de Salomão, o povo se tornou o reino do norte e o reino do sul. Mas era o povo de Israel. Então, Deus, o mesmo Deus que faz a ferida, como Oséias fala aqui, ele mesmo te ligará. Tem feridas que é preciso, né, Deus vir e fazer, para que o povo se arrependa, para que o povo se volte. Às vezes a gente passa por alguns momentos na nossa vida, né, vamos dizer assim, uma coisa que mexe muito com o ser humano, porque a humanidade, ela né, ultimamente, ela está um pouco insensível a tudo. Mas uma coisa que ainda mexe com o ser humano é um momento quando se perde alguém. Quando alguém é tirado do seu convívio. Né? Aí a gente começa a pensar, a gente fica sensível. A palavra do Senhor diz que, acho que é em Provérbios também, que fala a respeito do a mais no momento do luto. Né? Porque quando está no momento da alegria, no momento de festa, no momento de... A pessoa não lembra de nada, mas no momento do luto não. É a hora onde a gente para, pensa e fala, o próximo pode ser eu. Né? Vou ver aquela pessoa que eu não falo há muitos anos, vou me dedicar mais à minha família. Então, alguma coisa que mexe ainda, pelo menos no momento, porque depois o ser humano ele acaba esquecendo. Nós temos esse problema. Mas dali a um tempo tu começa a achar que não, que né, é assim mesmo. Mas alguma coisa assim, que ainda mexe naquele momento, ou quando alguma pessoa querida, muito querida, é tirado de você. Então, aí, voltando para esse texto aqui, né, o Senhor ele faz a ferida e ele mesmo ligará. Às vezes, nesse momento de dor, que mexe, que a gente sofre, porque é a separação física, e a gente está acostumado a viver, a gente gosta de viver em comunidades, junto com pessoas, então aquilo ali dói, mas a gente vê que o Senhor vem e sara, ele vem e fecha, ele vem e dá o alívio, ele vem, né, cuida, né, a gente sente o Senhor cuidando da gente, porque ele vai aliviando, não passa totalmente a falta, mas alivia, e você sabe que né, um dia você vai se encontrar, se aquela pessoa morreu com Cristo, e você também está no caminho de salvação. Então, o Senhor aqui, ele fala, olha, ele faz, em Oséias a gente fez esse texto, o Senhor ele faz a ferida e ele mesmo ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo de Israel e falou, olha, vocês foram separados por causa da desobediência, mas vou trazê-los de volta. Então Deus ele está no controle de todas as coisas. O Senhor sempre está no controle. A gente é aqui, por nossa limitação que somos, e achamos que é o fim, já era, acabou, não, mas Deus ele está no controle. Era uma nação, está falando de uma nação. Povo, milhões de pessoas, dispersos para vários lugares, mas havia uma promessa que o Senhor voltaria a reunir a nação. E a gente vê que isso já aconteceu. Então, irmãos, tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Às vezes a gente pensa uma coisa. O prefeito geral estava falando aqui, né? Deu um testemunho, estava lembrei aqui agora, testemunho de quinta-feira. Acho que todo mundo estava aqui, né? O pastor Mauro, né? O irmão dele. Se viram há anos, não se viam há anos, e se encontraram aqui, na Monte Moriá. Depois de anos separados, cada um vivendo, né? E ele viu que o irmão ia vir pregar aqui. Eu acho que ele nem conhecia aquela igreja, né?
nossa igreja, eu não conhecia. Aí ele procurou no Face, olhou lá no Face, viu que o irmão dele ia vir pregar aqui, e ele veio aqui e falou comigo. Gente, isso é coisa de Deus. Né? Para a gente, às vezes, parece uma coisa, né, simples, mas não. Para quem está na situação, a gente não sabe qual foi a situação que os feitos fizeram separar um do outro. Abrir mais, olha como é importante compartilhar. Como é importante divulgar isso. Botar no status. Algo que na hora da missão aí, que eu orei pelo irmão, no caso, né? E aí o Senhor foi falando algumas coisas, e aí eu falei assim para ele, vamos terminar a oração, quando você sair daqui, você dá um abraço no seu irmão. Aí na mesma hora o Espírito falou praticamente a frase de novo, refez a frase, quando terminar essa oração, você dá um abraço no seu irmão. Então assim, quando Deus ele quer fazer, até a nossa falha, Deus, ele, até nisso Deus está trabalhando, ele está aperfeiçoando para cumprir o propósito dele. Porque eu creio que se fosse só de mim mesmo, eu falaria, quando você sair daqui, você dá um abraço no seu irmão. Ele poderia entender que quando sai do culto. Né? Mas aí o Espírito ele moveu de novo as palavras, colocou a palavra certa, e ali Deus fez a obra. Uma coisa assim, né? A gente vê no espiritual mesmo, irmãos. Uma coisa que o pastor presbítero Mário falou, a importância de compartilhar. Né? A gente colocar nas nossas redes sociais, a gente botar todas as redes que nós temos, né? Porque olha o propósito do Senhor se cumprir na quinta-feira. De repente o Senhor trouxe o pastor Mauro aqui só para esse ponto, né? De repente não era o propósito daquele dia dele trazer, claro, o Senhor é perfeito em tudo que faz. Como a gente viu aqui no início, a restauração completa. Então o Senhor, ele trabalha completa, não é só de uma forma. Mas tinha um propósito a mais, família. E aí o Senhor foi, ele viu lá nas redes sociais que o irmão dele ia vir pregar aqui. Ele procurou a igreja, né? Quando ele entrou, eu estava aqui sentado, quando embora eu não conheça muitas ainda pessoas daqui, mas... E depois, quando eu vi ele se abraçar, depois falaram que eram irmãos que não se viam, ó. Então, às vezes, a gente acha que por tempo ter passado e aquela situação não ter se resolvido, o Senhor esqueceu. Mas o mesmo Deus, como diz o texto aqui, que prometeu que aquele povo que estava disperso, um dia ele ia reunir, o mesmo Deus que fez a ferida, ele mesmo ligará. A gente não sabe a situação, mas o Senhor ligou aqui. O Senhor restaurou aqui alguma situação que precisava ser restaurada, ser refeita. Então, irmão, vamos ficar ligados, né? Porque o Senhor, ele não faz nada sem propósito. Só um minuto. O Senhor, ele não faz nada sem propósito. Ele faz a ferida, mas ele tem o propósito de resolver. Ele até deixa você ir. Mas ele depois ele fala, mas no tempo certo, vou trazendo de volta. Às vezes, né, os filhos, os pais, às vezes a gente fica preocupado demais com nossos filhos, cada vez está se perdendo. Senhor, o que vai acontecer? Só chega, né, como a obreira de Mário falou, os mensageiros de Jó, só traz só notícia ruim, e você fala, Senhor, mas eu não ensinei essa. Irmãos, essa semana o Senhor tem feito uns mistérios aí para orar, sabe, que do nada eu fazendo as minhas vendas, e o Senhor começa a falar, né? E ontem foi outro dia, eu fui levar uma venda que eu tinha feito, chegou lá, um problema também com a pessoa, de família, de filho, e ela falou para mim assim, já que eu não sei, eu não criei meus filhos assim, como é que pode estar nessa situação? Eu estou passando vergonha com ele. E, né, começou a desabafar e conversar ali, e às vezes a gente pensa que não vai mais voltar, vai morrer no mundo. Mas não, se o Senhor prometeu, ele faz, né? Quando o irmão chegou aí falando com carinho, aí eu perguntei ele, eu falei assim, o irmão faz parte do ministério, tem um carro. Ele falou assim, não, eu só vim aqui, eu vi um banho do irmão, ele vai pregar, ele nem sabe que eu estou aqui. Ele falou, ele nem sabe que eu vim aqui, porque a gente não se fala muito tempo, então ele nem sabe. Então assim, ele veio sem nem
Deus é soberano. Deus Ele nem ligou para falar, irmão, Aham. você vai pregar, eu vou lá para a gente se ver, que a gente está por aqui por perto, né, gente? Aí, mas não foi algo que assim, ele veio. E é uma oportunidade de a gente testemunhar, né? Porque às vezes a gente esquece, né, de uma forma assim, generalizada, dizendo que Deus ainda é Deus, que Deus ainda faz, né? Que Deus ainda... E que não precisa, às vezes a gente elabora muita coisa, né? A gente prepara o culto, mas se Deus quiser, Ele faz onde Ele quiser, no culto de oração, no culto de, entendeu? De evento, onde Ele quiser fazer, Ele faz. É tipo parecido com a história de Jacó e Esaú, né? Deu uma coisa aqui Para resolver. para resolver isso. É verdade. São coisas assim, né, que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque o Senhor, Ele usa esse lugar, né? Ele usa esse lugar com todos os propósitos. Até meu pai reencontrar a família, para trazer de volta a propósito. Detalhe, né? Família de fora. E também outra coisa, tem outra igreja também que é Monte Moriá. Tem uma outra igreja que é Monte Moriá. Assim, poder tem que fazer errado. Exatamente, né? Mas Deus que Não, e aqui não é fácil de achar, não, né? Aqui não é uma localização fácil. só se fala. Mas ele veio naquele dia ali, O né? anjo que trouxe. Foi. Tópico 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio faz parte da primeira dispersão. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos do vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora anterior, ou seja, uma dispersão lá, né? Uma separação, uma palavra mais fácil de a gente entender. Anterior. Aqui está falando, né? A diáspora de Israel e de Judá, como a gente falou, né? Após a morte do rei Salomão, aí houve essa separação. E no ano de 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, o Babilônia, o cativeiro da Síria, isso fez parte da primeira. Peraí, gente, também quero trabalhar, porque tem muita informação nesse. A primeira dispersão foi com os babilônicos, ou seja, os assírios. E a segunda já é no tempo dos romanos. Entendeu? Então é isso. É quando Roma vem e a igreja primitiva, ela tem que se esvair de Roma, porque, primeiro, Roma falou que foram eles que atacaram a cidade, então eles tinham que sair dali, então eles tiveram que se separar. Tanto que quando Paulo vai viajar a Galácia, essas cidades, ele sempre encontra o povo judeu, que são esses que saíram, entendeu? Porque ou eles saíam ou eles morriam todos, então eles tinham que sair. E a primeira foi lá com Nabucodonosor, por quê? Por que eles se dispersaram lá? Primeiro que houve uma ordem quando eles foram cativos, que eles não podiam se juntar. Ou seja, eles tinham que ser separados, eles não podiam casar com mulheres, e eles desobedeceram. Então grande parte desse povo ficou por causa da desobediência. Não, tiveram que ficar com as suas mulheres. Eles tiveram que ficar com as mulheres, com os filhos, ou então largavam isso tudo. Mas quem é o cara que vai largar? Então ele teve que ficar, então eles ficaram. Essa é a primeira dispersão, a segunda é em Roma. Amém, irmãos? Entenderam? Depois do que Marco explicou. Renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada na antemão pelo Senhor Jesus.
daqui fala lá já no Novo Testamento. Isso foi uma profecia, então, a respeito do retorno dos judeus. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciado no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33-14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país. O trem do Leão. O primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Aqui está se referindo sobre a nação, sobre as datas, né, sobre o que aconteceu com o renascimento da nação de Israel. E deixa eu só entender aqui, não, porque eu mesmo, não vai ver aqui que eu marquei, eu escrevi, mas eu preciso fazer a memória que eu entender aqui. Tá, vamos lá. Essa dispersão judaica durou mais de dispersão, ou seja, né, a separação deles, mais de 1.800 anos, que foi iniciada no ano 70 depois de Cristo, né, depois que Jesus veio, eles se separaram, foram cada um para um lado, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos. E foi concluída com a fundação do Estado de Israel, em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo... Quem já ouviu falar sobre esse brasileiro, Oswaldo Aranha? Quem já ouviu? Né, ele ficou marcado, quer dizer, um brasileiro, né, que ajudou, que está escrito lá, quando a nação de um cumprimento de uma promessa. Uma promessa. Por que o Brasil é abençoado? Olha para mim. Por quê? Porque, né? E porque tinha um brasileiro lá, que fez parte lá também, que estava lá. E a palavra dela, ela diz que abençoaria aqueles que abençoaram. E tinha um brasileiro lá, fazendo parte disso. Presidindo. Então, quer dizer, a bênção se estende até hoje sobre nós. A bênção está aí sobre o Brasil. E é como a gente tem ouvido aqui, irmãos, vamos abençoar o lugar aonde o Senhor nos fez transportar, para onde o Senhor nos trouxe. Somos brasileiros, abençoar, não amaldiçoar, não declarar palavras negativas, né? Não declarar, né, não presta, não tem nada de bom. Tem sim, temos eu e você, a igreja do Senhor, né? Temos muita coisa boa, irmãos, coisas aí fora que, né, muitas pessoas migrando para o Brasil, querendo estar no Brasil. Aí a gente fala, Brasil, aceita todo mundo, Brasil é isso, assim. Mas o Brasil abençoa pessoas. Acolhedor, abençoa pessoas. Né? Então, porque aí a gente vai ver, né? Tinha um brasileiro lá, e foi pronunciado por grande maioria de votos, esse brasileiro, a favor da partilha, né? E, enfim, essa coisa da história aqui, que eu não domino muito bem essa coisa da história. Então, mas aí a gente tira de lição que nós somos abençoados. E mais abaixo também aqui, acho que é Isaías 66, está escrito aqui, Então, desde então, Israel, ele se torna uma nação soberana.
foi o renascimento da nação de Israel. Essa data toda que foi falada aqui, foi mencionada, foi sobre a história de Israel voltando a ser uma nação. Pastor, vale a pena a gente ressaltar que esse tempo aqui, 47, 48, isso é após a Primeira Guerra Mundial. Você vê que nessa Primeira Guerra Mundial, a nação de Israel, ela sofreu muito por causa de um alemão. Eu acho que todo mundo lembra, né? Não precisa nem fazer o nome de quem é. Então, você vê que eles foram quase exterminados. Então aqui, quando eu creio que tudo debaixo da direção de Deus, porque primeiro havia uma promessa a ser cumprida, como o Rael estava dizendo aqui. Deus usou um brasileiro? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E não é só por isso que até hoje as nações elas são como se fossem irmãs, né? Você pode ver que uma das nações que mais visita o Estado de Israel, e não, irmãos, não é fácil entrar em Israel, tá? Mas uma das nações que tem mais quase livre acesso a Israel é a nação brasileira. Porque é aquele ditado, dá honra a quem tem honra. Se estendeu a mão e ajudou, hoje não é à toa que eles são parceiros comerciais e entre outros assuntos, mas não é isso que eu quero dizer. Você vê que foi quase depois de passar por um massacre, ou seja, eles passaram na peneira de novo, porque muita gente morreu. Se você lembrar bem do que foi, não sei, acho que todo mundo estudou isso na escola, né? Do que foi quem foi Hitler, o que foi aquilo que ele pregou. Você vê que eles mataram muita gente, sabe? Foi um extermínio de pessoas e na qual, lembre, a nação a qual Deus escolheu. E ali passa tudo isso, a guerra, acaba-se a Primeira Guerra Mundial, aí vem o Conselho das Nações Unidas, que surgiu justamente por causa das guerras. E aí vem, e um brasileiro que é levado à presidência das Nações Unidas. Ó, primeiro, sempre falam que o brasileiro não presta, brasileiro é isso, brasileiro... Cara, o brasileiro foi presidente da ONU. Ele vai e levanta uma questão em que, ó, muitos não queriam levantar. E foi sobre a restauração de uma nação. E a separação de um povo, sabe? Então você vê que, primeiro, havia ali uma guerra não só dos alemães, havia uma guerra ali nacional, porque Israel é do lado da Palestina, e essa guerra até hoje. Que a Palestina quer tomar de volta aquilo que não é dela, é de Israel. Então você vê que Deus ele cumpre uma promessa, e dentro dessa promessa a gente tem que entender que há oportunidade. O povo brasileiro foi inteligente e aproveitou a oportunidade, já que há uma promessa também que vai abençoar quem for abençoado, então vamos participar disso. Sim. Claro que sem intenção nenhuma de levar vanglória sobre isso. Então você vê que, historicamente, o Brasil sempre foi muito importante no mundo, seja na guerra, seja na paz, e nós temos que entender, irmão, nós somos uma nação abençoada, somos pessoas inteligentes, por mais que muitos pregam ao contrário. Você vê que o Brasil recentemente foi campeão da Olimpíada de Matemática no mundo, então você vê que sempre vai ter uma importância histórica. E hoje, graças a Deus Pai, nós vemos que a nação de Israel, ela tem o seu Estado, como é de direito, é uma nação que tem uma promessa. Irmão, Israel é o termômetro do mundo, lembre disso. Se o negócio começar a ficar estranho em Israel, vai ficar estranho no mundo inteiro. Então, a gente tem que entender que se há uma restauração lá, ainda há uma promessa para o quê? Que a terra seja restaurada também. E haja vista, se nós formos inteligentes, participaremos da promessa também. Aquele que crê vai ser salvo. Então, que nós possamos crer nessa promessa. Uma delas foi concluída, que é a restauração da terra, da nação. E agora vai vir a restauração completa aqui na próxima aula. Só para concluir, vale ressaltar que a gente acabou de ver aqui, né, que os dois pontos, a profecia e o início, né, o cumprimento da profecia. Aí a gente vai pensar, quando se cumpre esse período aqui de 1947, a nível de promessa bíblica, né, a gente vai entender que quando a promessa foi feita, isso foi o tempo lá dos profetas,
Então, a nível de alcance, isso História. foi agora, histórico, isso foi agora. Né? Então, uma promessa que tinha sido feita anos 1000, né? Que agora alcança a nossa geração. Né? E nós, por exemplo, podemos dizer, no caso do normal, né? Que são pessoas mais da época, foi meu avô, um ano, mas já estava aí, entendeu? Então, assim, é algo recente e não só o cumprimento dessa, mas é como o Marco falou, Israel é um termômetro do mundo. Se essa promessa já se cumpriu, outras já estão próximas também de se cumprir, né? E esperamos estar presente, né? Viver esses momentos e colocar nossa vida na posição, porque às vezes, dependendo como a gente vai estar na nossa caminhada, a promessa ela se cumpre de forma diferente na vida de cada um, né? Como a salvação. A salvação, quando a gente já com a vida não dá, ela se cumpre na eternidade com Deus. Mas se a gente estiver fora dos eixos, a gente vai viver uma eternidade sem Deus, com um regente, com um cuidador, né? Então a gente agregar e pensar sobre isso. Amém, irmãos? Restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram. Lembrando que a gente está falando sobre a profecia, né, de Ezequiel. Quando todos os ossos se juntaram, formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos. Estavam, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia. E depois das Jonas de Pacto. Isaías 66:8 fala a respeito disso, né? Poderia nascer uma nação um só dia. E a gente viu que isso acontecia nessa visão. Depois de dores de parto, depois de muito sofrimento. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. Né? Depois que eles passaram tudo aquilo que a gente já falou e foi mencionado, que nós sabemos, né? Tudo passou nesse momento nazista, mas houve o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Cumprimento da promessa do retorno. Então, aqui a gente viu que mesmo depois de dores, depois deles passarem, né, o que passou historicamente, né, nesse período deles aqui, a gente viu a promessa do Senhor se cumprir. Então, irmão, a dor pode vir, né, pode ser difícil, a gente vê até alguns morrendo, como nós historicamente a gente viu em muitos, né, um povo que estavam incluídos, né? Então a promessa estava virada para eles, nós vimos ali muitos morreram, mas a promessa ela não morreu. A promessa não se cumpriu. Deus da promessa ele cumpriu a promessa. Então, espiritualmente falando aqui, a gente vê, né, que às vezes a gente pensa que a promessa do Senhor ela morreu porque alguma coisa mudou. Porque mudou alguém. Aí a gente pensa que a promessa mudou. Porque saiu alguém, ou até mesmo porque morreu alguém, aí a gente pensa que a promessa ali morreu, mas não. A promessa, se Deus que prometeu a promessa, que fez a promessa, pode até sair eu e você, pode até morrer eu e você, mas a promessa do Senhor se cumpre. E Deus também ele separa, né? Porque às vezes é porque uniu, agora não tem mais jeito. Não, mas tem sim, se ele quiser, separa. Ele separa, é verdade. Deus, para ele é o controle dele, né? Tudo ali está nas mãos do Senhor. Amém, irmão? Estamos entendendo até aqui? Amém. Que é uma aula assim, né? Bem histórica. É histórica com ele, né? É histórica. Oi? É uma aula histórica de estudo, né? Isso. Então, assim, né? Mas aí a gente precisa estar ligado aqui para a gente poder entender. Fala. É como o povo, Deus fez uma promessa a Abraão, né? Faria dele uma grande nação. E aí
Amém. Sobre o milagre do século XX. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Ou seja, gente, Israel é um milagre mesmo de Deus, né? É um milagre de Deus. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso aqui é interessante, né? Tem uma pessoa fora. É interessante, né? Quando fala assim, que as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, dispersão, eles iriam desaparecer da terra. Realmente, Israel está aí. Mas muitos já sumiram. Aqueles que levantaram contra o povo de Israel foram abatidos, sumiram. O profeta Jeremias, ele falou a respeito disso. Jeremias 30:11. E isso se cumpre hoje. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado, mas não havia nele espírito. Diz a palavra da profética, né? Lá no Vale dos Ossos Secos, versículo 8. E é isso que falta hoje em Israel. Espírito, falta promessas cumprir espiritualmente. E até hoje, né? Eles estão aguardando a volta de Jesus, estão aguardando o rei, né? Então, assim, o que falta neles é essa parte. A promessa da nação. Que vai se cumprir. Oi? E o que vai se cumprir é o que está faltando, e vai se cumprir bem rápido. Estava conversando com uma pessoa essa semana e aí ele estava me perturbando assim, sabe? Falando um monte de coisas sobre a terra. Aí eu falei, coisa meio chata. Aí eu peguei, uma coisa meio chata. Aí eu peguei e falei assim, Jesus já voltando, cara, fica falando disso, né? Tem que fazer, tem que ter. Falei, Jesus está voltando. Aí ele falou, você acha que Jesus está voltando? É cristão. Você acha que Jesus vai voltar agora? Então tem muita coisa, vai demorar muito para Jesus voltar. Eu falei, tu acha? São pensamentos teus. Você é cristão, vou, né, ficar mais assim. Irmãos, tudo aponta para Cristo voltando logo. Sabe? A gente vê e os dias estão se abreviando, as coisas estão acontecendo. E os sinais dos últimos tempos, eles estão todos aí. É aqui, é ali, você ouve falando de sinais que a Bíblia nos mostra e acontecendo. Então, isso vai se cumprir do espírito, da restauração espiritual de Israel. E aí é como a gente falou, nossos olhos, está voltado, como todas as nossas os olhos, toda a terra está voltando para Israel. Quando isso acontecer, vai acontecer com a gente também. Melhor, né? Amém, irmãos? Amém. 2, o status de Jerusalém entre as nações. Vocês não estão entendendo? Está aí na aula, está muito corrido, cada um está entendendo? Porque os universitários estão imaginando ali, graças a Deus por isso. Ajuda a desenvolver. Né? Graças a Deus. Os status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre os status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pela Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Por que Israel ainda é, né, até o dia de hoje, ainda é pressionado? Eles ainda ficam voltando e pressionam e ainda querem, né, algumas coisas. Porque nós sabemos que é uma nação abençoada.
uma nação separada, uma nação... Irmãos, é como, falando a parte mais simples, ninguém joga pedra numa árvore que não dá frutos, né? Então é uma nação separada por Deus, então é uma nação santa, é a nação eleita, né? Então, até o dia de hoje ainda sofrem essa pressão. São reconhecidas já pela Nações Unidas desde 1948. Mas ainda sofre pressão internacional. Mas isso tudo porque é uma nação separada. Os olhos estão todos voltados para lá. Todo mundo quer Israel, né, nacionalmente. Nós temos vontade de chegar naquele lugar, de andar naquela terra. A maioria, tem alguns irmãos que podem não ter essa vontade, esse desejo. Mas a maioria, eu mesmo tenho. Eu tenho desejo muito grande de ir naquele lugar. Eu acho que se eu chegasse em Jerusalém, eu acho que... Meu Deus do céu! Só imaginar de pisar na rua que Jesus pisou. Eu acho que eu ia falar se Jesus me leva agora. Errado, sabe? Eu acho que assim, pra gente que cremos, né, nisso tudo, nós não só simplesmente falamos, nós não simplesmente repetimos aquilo que ouvimos e aquilo que lemos, mas nós cremos. Tem um sentimento, é o espírito, né? É espiritual. Você entrar num lugar e saber que meu Jesus, ele andou nessa terra. Meu Jesus subiu nesse monte. Ele foi batizado nessa água. Senhor, eu preciso ser batizado também. Aqui, sabe? Então, assim, os olhos de todos estão para lá por ser esse lugar separado. Eu mandei um vídeo que atualmente está se cumprindo uma promessa em Israel, que foi através do profeta Ezequiel também. Ali, Ezequiel 47, 48, fala a respeito dessa promessa. E o que está acontecendo é que tem uma fontezinha, né, que está vindo das correntes do norte, e essa promessa está nesse livro, nesse capítulo, que está indo de encontro ao Mar Morto, essa corrente. E essa promessa, acho que já foi pregada várias vezes nas igrejas, e a gente sempre leva para o lado espiritual, mas atualmente está se cumprindo um físico mesmo. E essa corrente que está chegando no mar, esse mar que é morto, né, conhecido como a corrente à vida, está agora. Os repórteres estão acompanhando, sendo alimentados, peixes surgindo, essas plantas, né, aquáticas, e muitos testemunhos de pessoas que têm mergulhado no mar morto, às vezes com doenças terminais e têm sido curados, sem serem restaurados, porque essa palavra vai dizer que por onde esse rio, esse córrego passar, a gente sai curado, e estão saindo curados. Isso no momento atual. Então, assim, é muito bonito, né? A gente vê nossa geração, uma promessa se cumprir. É verdade, isso daí é para... Mas, olha só, pastora, vale ressaltar que as nações estão de olho em Israel, não só estão do lado bíblico, mas pelo lado... Primeiro, não se fala, mas se Israel é uma nação que foi feita agora em 48, como é que a tecnologia é tão avançada? As outras nações acham que Israel está escondendo algo. Então eles querem invadir Israel para descobrir qual é o segredo que Israel tem, mas não é segredo, é Deus. Porque é Deus que multiplica a sabedoria do povo de Israel, um estado desse tamanho, tem um dos melhores sistemas antiaéreos, então, tipo, como é que pode? Tipo assim, a matemática para os outros não bate, tá entendendo? Então, assim, eles estão interessados sim, e aquilo que eu falei, Israel é o termômetro. Quando Israel declarar guerra a alguém, é sinal que o fim do tempo cada vez mais próximo. Você não está longe de ser declarado não, tá perto já. E aí, gente, isso daí é para aumentar nossa fé, né? A gente está numa aula histórica e a gente vê assim, o Espírito Santo movendo a nossa fé, a nossa esperança. As promessas de Deus, elas vão se cumprir, não passarão.
palavra nenhuma que o Senhor declarou, que o Senhor falou há milhões de anos atrás. Aí a gente vê agora em 1948 se cumpriu. Né? Então, assim, esse texto que fala, né, por onde esse rio passar, gente, isso é tudo, a gente canta até esse hino. E aí a gente vê, aí se eles forem pegar, eles vão querer arrumar, né, um contexto, não, porque a fonte veio, mudou de lugar e tal, que eles, né? Mas a gente vê o Senhor cumprindo uma palavra já de milhões de tempos atrás. Então, irmão, o que a gente aprende com isso? Irmão, Deus não é homem para que minta. A gente não está falando de um Deus qualquer. A gente precisa, assim, eu acho que se a gente tivesse, assim, não é na emoção, mas assim, a gente pegasse verdadeiramente, deixar essa palavra entrar dentro de cada um de nós seríamos muitos abençoados. Porque a gente fala às vezes, né, porque o nosso Deus, Ele faz, Ele muda, a gente fala, a gente crê. Mas sei lá, eu acho que falta a gente empregar alguma coisa além. Porque a gente vê o Senhor cumprindo toda a palavra dele, nenhuma vai voltar vazia. Então, uma palavra de há muitos anos atrás, a gente vê o Senhor se cumprindo. Muitos morreram, muitos pararam pelo caminho. A quem o Senhor declarou essa palavra no momento, já não existem mais. Mas olha eu e você aqui, lendo e presenciando algo que está acontecendo. A gente não pensou, né? Que isso iria acontecer nesse momento agora. Mas está acontecendo, porque Deus, Ele não é homem para cumprir. Ele vai cumprir. E imagina uma promessa que o Senhor fez a mim e a você. Ah, mas já passou tantos anos. Ah, mas isso daí foi quando eu era criança. Ah, isso daí foi porque eu ouvi há muitos anos atrás, mas eu nem sei se vai ser verdade, se vai se cumprir. Irmãos, se o Senhor falou, e agora se você duvidar, aí é com você. Porque Deus, Ele não tem dúvida quanto às promessas dele. Amém? Amém. Restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. No versículo 14, fala a respeito de Ezequiel: e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e saberei que o Senhor disse isto. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. A palavra profética desse texto é o que falta no momento em Israel, o Espírito. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Irmão, esse versículo 14, lá do Vale ao Seco, já tinha corpo, mas faltava espírito. E nesse 14 fala: porém o espírito em vós e vivereis. É o que falta em Israel, o espírito. O reconhecimento. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. É o que a gente falou, né? Ver acontecendo lá em Israel, aí cumpriu a palavra do Senhor. Nós também vamos ser alcançados por essa promessa, por esse cumprimento da promessa de Deus. Aí ele termina assim: devemos amar o povo de Israel, orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122 fala: orai de Israel, né? Orar pela paz de Jerusalém. Irmão, nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Às vezes, né, orar mesmo, pedir o Senhor dá paz a Jerusalém. Nós precisamos amar Jerusalém. Nós precisamos orar por esse povo, porque tem uma promessa. Jeremias fala, né, orar pela cidade onde Jesus transportar, porque se ela tiver paz, nós teremos paz também.
E eles tendo paz, nós temos paz também. Né? Então nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. Às vezes esquecemos. Esquecemos até porque, né, é tanta coisa que a gente tem que orar, mas isso daqui é uma ordem de Deus. Orai pela paz de Jerusalém. Então, irmão, para a gente ter paz, vamos orar pela paz de Jerusalém. Amém? Não, alguma coisa? Não? Não? Não, uma coisa, pastor? Irmão, a gente concluir? Não? Então vamos para a conclusão. Nem mesmo as duas diásporas de judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Olha essa coisa linda. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale do Aço Seco revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o povo de Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Irmão, nós vimos aqui uma nação que foi perseguida, que foi separada, né? Mas que hoje é uma nação restaurada, uma nação soberana, que nem tudo que eles passaram não fez com que as promessas do Senhor deixassem de ser cumpridas. Irmãos, vamos aprender. Tudo que aconteceu comigo e com você não invalida a promessa de Deus sobre a minha e a sua vida. Às vezes nós estamos em algumas situações e essas situações chegam até a gente de várias formas, né? Às vezes nós não temos nada a ver com a situação, quando a gente vê, a gente está no meio. Às vezes nós somos levados a situações, às vezes nós criamos as situações, mas podem ser todos os tipos de situações. Ela não invalida a promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O que nós precisamos é estar em arrependimento. O que nós precisamos é estar com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. E isso o Senhor não abre mão. Não adianta a gente pegar e achar que a promessa do Senhor ela vai se cumprir de qualquer maneira e eu vou andar de qualquer maneira e a promessa vai se cumprir. Não. Não é dessa forma. Mas a promessa do Senhor se cumpre quando eu tenho um coração quebrantado, quando eu tenho um coração de arrependimento. Quando eu falo, né, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou fraco, eu erro. Senhor, me ajuda. Senhor, segura com a tua mão forte. Senhor, eu errei, mas Senhor, eu quero, eu preciso, eu me arrependo, mudo, porque também não adianta só falar, mas eu preciso ter atitudes também diferenciadas de que eu fiz antes. Mas a promessa, o Senhor é fiel, aquele que prometeu e vai cumprir. A gente viu aqui o povo de Israel. E hoje nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos enxertados. Sabe? Nós fomos escolhidos por Deus. Fomos enxertados em Cristo. Não somos daqueles que saíram lá do Egito. Não somos daqueles que foi separado pelo nosso patriarca. Não somos. Mas somos um povo de Deus. E o mesmo Deus que declarou a promessa para eles de salvação, de guardar, de estar com ele todos os dias, é o mesmo Deus que fala para mim e para você hoje. Então, irmãos, não deixa a dúvida, não deixa a falta de fé, a mentira, de repente falar, será que vai acontecer? Será que Cristo realmente vai se cumprir? Será que isso vai se cumprir? Será que existe um céu? Existe um céu preparado para mim e para você. Existe um lugar lá, o Senhor separou e nós vamos para a glória. Mas nós precisamos crer nisso e aguardar o cumprimento dessa promessa que não está longe. Irmão, o Senhor pode voltar daqui a 10 anos, como o Senhor pode voltar daqui a hoje. Mas o Senhor pode voltar daqui a 20, a 30 anos, mas a promessa vai se cumprir. Mas eu também não sei se eu vou estar viva daqui a 30 anos. Então, se eu
hoje o Senhor me recolher, a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida, né? E a promessa vai ter se cumprido. Então, nós vemos aqui um povo que sofreu, um povo que desobedeceu, um povo que foi separado, um povo que guerrilhou, um povo que foi perseguido. Mas o Senhor tinha uma promessa declarada, que iria juntar essa nação, que iria restaurar, e nós temos a promessa se cumprindo. Então, irmãos, olha, para Deus não há nada impossível. Vamos dizer assim que o meu e o seu problema é fichinha diante de Deus, né? Se Ele fez coisas grandes, do que nós acabamos de ler, o meu e o seu problema é fichinha diante de Deus. Deus vai resolver, porque Ele é soberano e nós somos o povo dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Espero que essa aula tenha sido bênção para as nossas vidas.